Olá, meus prezados alunos, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa pré-aula, eu estarei mais uma vez comentando a lição bíblica do CETEC, Vida Cristã, que é escrita e comentada pelo nosso pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Ibotirama, no estado da Bahia. Pastor Josafá, que como vocês já sabem, é o fundador do maior congresso de escola bíblica dominical no estado da Bahia, na época na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Bem, nesta aula número 11, primeiramente é bom nós começarmos dizendo que o pecado gera graves consequências. Então você, meu caro aluno, se porventura tiver uma vida dupla e está convivendo diurnamente com alguma prática ilícita, é bom que você saiba que ainda Deus vê todas as coisas e que a seu tempo as consequências irão bater à sua porta. Muito embora Deus seja misericordioso, perdoador e onibenevolente, as consequências sempre ocorrerão, porque o pecado gera injustiça e toda a injustiça precisa ser reparada. E somente Deus pode reparar toda a injustiça, porque Ele é o juiz de toda a terra. Veja o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo número 18, versículo número 25. Assim está escrito: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, porventura, não faria justiça o juiz de toda a terra? Veja que o texto é bem claro. Na prática do pecado, temos aqui as consequências, porque o pecado gera pelo menos uma tríplice consequência. As consequências consigo mesmo, as consequências com o próximo e as consequências com a criação. O pecado é a transgressão da lei. Veja o que está escrito no livro, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3 e o versículo 4, assim está escrito: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Portanto, é importante que fique bem claro aqui que o perdão restabelece a comunhão, mas não elimina as consequências. Aí você me diz: professor, o que eu faço então com as consequências? Bem, você deve administrá-las, conviver com elas, suportar e buscar forças em Deus, porque é melhor conviver com as consequências de um pecado que já foi perdoado do que conviver com as consequências de um pecado que, além de não ter sido perdoado, ainda faz você pecar mais ainda e, consequentemente, mais consequências virão. Porque um abismo chama outro abismo. E esta é a ideia, a realidade de pecado que a Bíblia nos ensina. O pecado gera iniquidade, porque Jesus, ao morrer na cruz, o seu sangue tirou o pecado, mas não a iniquidade. A iniquidade quer dizer injustiça. Veja, mais uma vez, a epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4 a 5. Assim está escrito, como eu citei logo no início, mais uma vez: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí o versículo 5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Perceba que aqui eu voltei a ler, o texto 4 mais uma vez, e agora completei lendo junto com 5. Eu estou citando os versículos 4 e 5, mas veja que esses textos falam de dois elementos. Um é o pecado,
e o outro a iniquidade. Mas o texto só diz que ele tira o pecado, porém a iniquidade fica. Agora, embora as consequências não sejam tiradas, isso não quer dizer que elas não devem ser tratadas, respondidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas as consequências de seu pecado, você tem que aprender a conviver e administrar. Já as consequências do pecado, ou as consequências de um pecador arrependido, são pagas aqui na terra. O pecador que não se arrepende, esse sim, está em sérios apuros, porque não se arrependeu. E além de já começar a colher as consequências aqui nesta vida mesmo, ainda será lançado no inferno. E não sou eu quem diz isso, é o salmista. Salmos, capítulo 9, versículo 17, assim está escrito: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Perceba como é triste essa realidade, mas nós não acreditamos como acreditam os católicos, que você pode pagar as consequências no além, no porvir, e depois haverá aí uma outra oportunidade, uma segunda chance. Não, né? Essa é a chamada doutrina romanista e nós não acreditamos assim. Por conta dessa ideia, dessa doutrina de pagar depois para ser perdoado e obter vida eterna, foi que a Igreja Católica Romana elaborou a doutrina das indulgências e do purgatório. Mas não é assim que a Bíblia ensina. O pecador precisa conviver com as suas consequências aqui nesta vida. E este foi o caso do rei Davi, que pecou e ele pagou, mesmo depois de ter se arrependido. Ele havia adulterado com Betseba, depois, para tentar esconder a gravidez indesejada de sua amante, ele elabora um plano para matar Urias. Mas antes, na verdade, de matar Urias, ele, para esconder a gravidez indesejada, ele manda chamar Urias, que por sinal também era um soldado raso, porém era um soldado fiel, e foi justamente por ser fiel que ele não quis se deitar com a esposa, pois em sua cabeça ele pensou: eu não posso ficar em minha cama confortável, deitar-se com minha esposa, enquanto os meus companheiros estão sofrendo na guerra. Urias certamente achou tudo isso estranho e não entendia a necessidade dele ter sido tirado do campo de batalha apenas para passar alguns dias em casa, sendo que a guerra ainda não havia terminado. Isso significa que a mente de Davi estava no palácio, nas tramas, nas luxúrias do palácio. Já a mente de Urias estava na guerra e em seu compromisso em lutar pelo seu rei. Como o plano não deu certo, Davi, então aí sim, ele vai radicalizar. E para ocultar o seu pecado de uma vez, ele planeja, junto com o general Joabe, uma manobra militar para provocar a morte de Urias. Resultado é que Urias morreu por encomenda do próprio rei a quem ele defendia. E como a viúva já era amante do rei, ele aqui apenas se casou com ela. Ela já estava grávida, o bebê nasceu e tudo estava ok, tudo estava certo. Aparentemente tudo estava bem, mas só que não. Em um belo dia, um dia comum, o rei Davi estava julgando as causas do povo, sua mente estava cauterizada, quando o profeta Natã lhe foi ao encontro fazer-lhe uma visita. O profeta lhe contou uma história então. A história que o profeta contou ao rei era o seguinte: em uma cidade moravam dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas, mas o pobre só possuía apenas uma.
Ocorre que um dia o homem rico recebeu uma visita, e então, ao invés de ele mandar matar uma de suas ovelhas de seu vasto rebanho, ele simplesmente tomou a única ovelha do homem pobre que ele tinha, matou essa ovelha e dela fez um banquete para receber a sua visita. Mal o profeta acabou de lhe contar essa história, o rei Davi se indignou e falou em alta voz: esse homem rico é digno de morte. E mais, ele tem que pagar 4 vezes mais. Então o profeta Natan respondeu: tu és esse homem, ó rei. Deus aqui havia revelado o pecado do rei. O profeta continuou dizendo: Deus te ungiu rei, te livrou das mãos de Saul. Tu tens várias esposas, você é rei de Judá e rei de todo Israel. E se ainda tu achavas que era pouco, era só pedir mais e o Senhor te daria. Mas ao contrário disso, o rei agiu sem temor e desprezou a palavra de Deus. Veja que Deus revelou o que estava oculto. E o profeta Natan não somente revelou, mas também junto com o pecado do rei, revelou também as consequências. Ninguém contou isso ao profeta Natan. Ninguém havia contado, era uma trama de Davi com Joabe. Mas Deus, por meio de seu Espírito Santo, revelou ao seu profeta. Por fim, ele ainda disse: olha, Deus falou, por causa desses pecados, aí ele vai dizer as consequências: a espada nunca se apartará de sua casa, um descendente seu vai se levantar contra você, suas mulheres serão dadas a outro diante dos olhos de toda a nação, e tudo o que ele havia feito em oculto, Deus agora faria com ele essas consequências de forma pública. Pecados ocultos sempre trazem punições e consequências públicas. É importante aqui destacar também a postura honrosa e imparcial do profeta Natan, que além de ser amigo do rei, foi corajoso o suficiente para entregar a mensagem de confronto e de repreensão. Hoje vivemos dias em que os profetas não têm mais uma mensagem de repreensão, de orientação, de confronto, fazendo com que o seu ouvinte mude sua conduta. Não, as mensagens dos profetas de hoje são apenas mensagens positivas, triunfalistas. Mas não foi assim com Natan. E ainda até hoje nós temos reis, pastores, presidentes de grandes igrejas, que inclusive estão vivendo com a mesma vida dupla de adultério que Davi viveu. Mas o problema não somente grandes obreiros, grandes nomes do mundo evangélico que têm uma vida dupla. O problema são os Natãs de hoje que estão todos calados. E das duas, uma: ou estão calados porque têm medo, ou estão calados porque receberam covardemente algum suborno, vantagens ou indicação de cargos. Quem você é? Você é um obreiro que tem uma vida dupla? Ou você é um profeta covarde que aceitou suborno? Mas o fato é que Deus, por meio de seu profeta Natan, revelou o pecado e ao mesmo tempo já revela quais são as consequências desse pecado. Essas consequências não eram à toa. Veja o que a Bíblia diz. Essas consequências eram a lei da ceifa. E eu vou citar aqui o Novo Testamento, Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 8.
assim está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O verso 8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Esta é a lei da ceifa. Veja que Davi só colheu justamente aquilo que semeou. Davi interferiu no casamento de Urias e Batseba. Depois, Absalão vai interferir nas esposas de Davi. Só que em um detalhe mais arrojado, Davi fez em segredo. Mas o escárnio, o escândalo sexual de Absalão com as mulheres de seu pai foi de forma pública. Davi mandou matar Urias e sofreu com as consequências desta ação, porque ele enfrentou o morticínio em sua casa. E mais, lembre-se que nas parábolas do profeta Natã, na parábola do profeta Natã, ele mesmo disse, o rei Davi, que esse homem rico que havia matado a ovelha do homem pobre deveria pagar quadruplicado. E, ironicamente, foi o que aconteceu com o rei Davi. Pela morte de Urias, Davi enfrentou um verdadeiro morticínio em sua casa. Primeiro, foi o menino recém-nascido que ele teve com Batseba. O menino nasceu doente e em seguida morreu. Segundo, Amnon, o primogênito, foi assassinado por Absalão. Terceiro, o próprio Joabe matou Absalão. E o mesmo Joabe, que a mão de Davi tinha armado para matar Urias, por fim, é esse mesmo Absalão que mata, é esse mesmo Joabe que mata Absalão. E por fim, Davi já estava morto, mas um outro filho de Davi chamado Adonias foi assassinado por ordem do rei Salomão. Então, 4-1 aqui, esse 4-1 não é à toa. Foram as palavras de Davi que disse: tem que pagar 4 vezes mais. E não é em vão. Veja Êxodo capítulo 22, versículo 1. Assim está escrito: se alguém furtar um boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi se pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Ainda no Novo Testamento, nós encontramos uma referência, Lucas 19, versículo 8, diz assim: assim está escrito: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu o restituirei quadruplicado. Pois bem, está aqui então a cota, o preço que Davi pagou. Mas, além destas consequências, para você, meu caro aluno, que vem acompanhando esta série de Absalão, sabemos que, como nós estamos estudando essa lição de 13, são 13 lições nesta série, nós estamos de forma esmiuçada analisando esses personagens, e de forma mais profunda, nós temos aqui outras consequências específicas que compõem todo este quadro geral de consequências que Davi pagou, junto com Absalão. Primeiro, a morte do recém-nascido. Segundo, o abuso sexual de Tamar por parte de Amnon. Terceiro, a morte de Amnon, encomendada por Absalão. Quarto, a perda do convívio de Davi com o seu filho predileto, no caso Absalão, porque teve que se exilar no reino de Jesus, com o seu avô Talmai. Quinto, a própria rebelião de Absalão, posteriormente. Sexto, Davi furtou a ovelha de Urias, né? Que na metáfora aqui representa a esposa. E Absalão também furtou o coração das ovelhas do rei Davi, que na metáfora era o coração do povo. Sétimo, perdeu o trono, ainda que temporariamente. Oitavo,
perdeu o amigo Aitofel, que se aliou na rebelião com Absalão contra Davi. Nono, sofreu o abuso sexual de suas concubinas por parte de seu filho Absalão. Décimo, teve sua autoridade tolhida, desgastada, diminuída com esse escândalo. 11º, assim como Batseba teve seu choro cessado, suprimido por Urias, porque ela teve que se casar às pressas com Davi, o próprio Davi também terá o seu choro cessado, suprimido pela repreensão de Joabe, que fez ele lembrar que existiam formalidades que ele tinha que cumprir por causa de uma vitória na guerra que os seus soldados haviam conquistado. E diga-se de passagem, uma vitória sobre seu próprio filho. 12º, Davi posteriormente teve que enfrentar uma outra rebelião depois dessa, que foi a rebelião de Seba. Então perceba que foram grandes as consequências que Davi teve que colher por causa do pecado. Não fique nessa que você comete um pecado, vai para a igreja, canta um hino de olhos fechados, com as mãos levantadas e acha que está tudo bem. Jesus perdoa. Sim, ele é unibenevolente, complacente, misericordioso, mas as consequências de seus maus feitos você terá que responder. Quanto às consequências de Absalão, elas estão diretamente ligadas às consequências de seu pai, o rei Davi. Porque por causa da sua rebelião, Absalão perdeu a sua paz, Absalão perdeu a sua predileção para ser um grande rei de Israel. O texto também não diz como, mas Absalão também provavelmente perdeu a sua esposa e os seus 2 filhos, pois eles não são mais mencionados. E posteriormente, antes de morrer, você vai encontrar Absalão erguendo um pilar, dizendo: como não tenho mais filhos, ele ergue um pilar em sua memória. Por fim, ele perde a guerra contra o seu pai e morreu como um maldito de Deus, pendurado no madeiro entre o céu e a terra. Absalão e Davi ambos pecaram proporcionalmente e eles colheram por aquilo que semearam, porque a colheita é sempre proporcional àquilo que é semeado. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 6. Assim está escrito: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Bem, esta é a nossa aula, meu caro aluno. Que você semeie no Espírito. Semeie amor, semeie paz, semeie temor, semeie disciplina, semeie obediência. E o Senhor fará com que você colha todas estas coisas para a glória do nome dele. Deus te abençoe muito e até a próxima aula.